Dias atrás eu me peguei uma pessoa me perguntando: Leiciane, como que você chegou até aqui? Como que você começou nessa área da terapia capilar? Como você começou no ramo da beleza, né? Então eu saí de Belém, eu sou paraense, né? Morei lá por muito tempo, já morei também uma época no Ceará. Então saí de Belém, da minha terra natal, em dezembro de 2012 e cheguei em São José dos Campos, né, interior de São Paulo aqui, em janeiro de 2013, né? Fui visitar minha família e vim para cá, para São José dos Campos. Fiquei um tempo afastada da área que eu trabalhava na parte de estética facial e corporal, mas não capilar. Então eu comecei a procurar trabalho na minha área e não consegui, né? Foi bem difícil no começo, fiquei um bom tempo parada, fiquei um tempo trabalhando até fora da minha área. Depois, quando eu vim para São José dos Campos mesmo, comecei a cuidar, na verdade, apenas dos filhos, né? Comecei a ficar ali dona de casa, fiquei bem afastada da área de trabalho. E com 2 anos depois, aproximadamente, quando meu filho já começou a ficar maiorzinho, eu comecei a estudar. Falei, opa, preciso fazer alguma coisa da minha vida e precisa ser algo que seja algo prazeroso, porque eu sou sagitariana. Agora você imagina um sagitariano ficar ali preso numa rotina, né? Fazendo todo dia a mesma coisa. É algo assim que a gente fica meio enlouquecido, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que não suporto rotina. Eu gosto de viver todo dia uma nova, né? Uma nova aventura, fazer coisas diferentes, conhecer pessoas novas, conhecer lugares novos. Então eu falei assim, vou fazer um curso de cabeleireira, vou me tornar cabeleireira, porque é algo que não é repetitivo. Todo dia eu vou fazer uma coisa diferente, vou pegar um cabelo diferente, nenhum cabelo é igual ao outro. E aí foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu comecei a fazer o meu curso básico na escola em Beleze, né? E por um tempo fiz o curso lá, profissional, me formei, só que aí eu via que eu não estava realmente 100% pronta, né? A gente começa a trabalhar, com o tempo que a gente vai pegando experiência, dá umas erradas, faz umas coisas assim que eu olho atrás, eu falo assim, nossa, como eu era ruim. Mas o melhor de tudo, né, que a gente pega dessa história e a gente vê que a gente pode melhorar cada vez mais. Nunca a gente tá 100% ali perfeito. Então eu digo, a gente tem que buscar por conhecimento, tem que buscar se aperfeiçoar. Comecei a atender no corredor da minha casa, depois montei um salãozinho lá numa edícula no fundo da minha casa. Comecei com clientes, né? Atendia 2 clientes fixas e aí às vezes eu ia fazendo mais barato para conquistar aquela clientela. E fui crescendo, fui buscando por conhecimento, estudando. E aí montei o salão na frente da minha casa. Fiquei atendendo lá por muito tempo. Conheci através de algumas pessoas o Rei das Escovas, né? Onde eu tive a oportunidade de começar a fazer lives, começar a me formar melhor, buscar ainda mais por conhecimento, porque quanto mais você cresce, mais o mercado vai ficando exigente, mais ele exige de você. E para isso você tem que estar preparado, né? E assim, eu sou uma pessoa extremamente competitiva, sou uma pessoa detalhista, sou chata, então para mim eu sempre busco a perfeição. Só que a perfeição não existe, né? Porque perfeito é Deus, né? O resto nós todos estamos aptos a falhar. Então, sempre estou buscando melhorar e crescer, né? Pegava algumas pessoas como inspiração, ia fazer alguns cursos, via a pessoa lá na frente, naquele palco, falando bonito. Eu falava, caramba, que legal, um dia eu quero chegar lá, um dia eu quero ser técnica de alguma empresa, também assim como fulano, quero crescer, sonhava grande, né? E às vezes eu ficava assim, nossa, mas é tão difícil. Tinha dias que dava vontade de desistir, tinha dias que eu chorava, falava que eu não era capaz, mas no outro dia era um novo dia, então eu enxugava a lágrima e falava assim, não, bora pra luta. E ia, recomeçava, esquecia o que passou e ia atrás dos meus objetivos. Consegui, né, através do Rei das Escovas, através de algumas amizades, né, que a gente vai adquirindo no meio do caminho. Consegui ali, então, conhecer, né, pessoas influentes, onde eu comecei
numa empresa como divulgadora. Divulgava a parte, né? Fazia cabelo, comecei a fazer live no Rei das Escovas e uma coisa foi puxando a outra. Até que eu consegui sim me tornar técnica, né? Fiquei por um bom período, um bom tempo nessa empresa, onde eu cresci bastante, onde me abriu inúmeras oportunidades e aonde eu exijo cada vez mais de mim crescer, né? Em levar o meu nome, crescer e ser reconhecida, porque eu acho que quando você vê pessoas dizendo, poxa, eu me inspirei em você, isso é muito gratificante. Você formar pessoas, né? Então, veio a época da pandemia. Na época da pandemia eu fiquei desesperada, né? Aquele medo enorme de morrer. Nossa, vai acabar com tudo, meu mundo acabou e tudo. E você fica com medo de trabalhar e você se pega preso dentro de casa, né? Sem poder fazer nada. E foi quando eu falei, opa, é hora, eu acho que é hora de eu começar a mostrar para as pessoas o que eu sou capaz. Né? Porque eu tinha feito um curso técnico de educadora, tinha vontade de falar em público, tinha vontade de ensinar, de formar pessoas, mas eu não tinha tido ainda a oportunidade. E a pandemia naquele momento veio e uma coisa foi cercando a outra, foi quando eu falei, a hora é essa. E aí comecei com um curso online na minha casa, gravando do celular, com um tripé, internet ruim. E aí, meu primeiro curso, eu falei, vou dar um curso de terapia capilar, né? Dei um curso aí de uma semana, o primeiro curso online, foi um sucesso, graças a Deus. Não tenho do que reclamar. Na verdade, o nosso primeiro curso deu quase 500 alunos, né? E daí foi uma porta de entrada, onde se abriu aquela porta e aonde foi uma coisa puxando a outra. Depois fiz outro curso, Os alunos que já tinham feito cursos comigo, eles continuaram comigo e eu fui conquistando novos alunos. Então a gente formou bastante pessoas, né? E aquilo era muito gratificante. Por quê? Porque além de eu conseguir transmitir conhecimento de maneira simples, de maneira bem objetiva, de maneira fácil, uma linguagem que todos pudessem compreender, né? Você poder oferecer uma formação, um curso para a pessoa, uma oportunidade com um valor bem acessível. Então essa parceria com o Rei das Escovas, para mim foi assim uma oportunidade de milhões que eu falo, porque eu consegui me mostrar para mim mesma do que eu era capaz, né? Consegui levar conhecimento de maneira bem objetiva, de maneira acessível e que eu consegui, de certa forma, fidelizar alunos que estão comigo até hoje, né? Fidelizar, crescer, mostrar do que eu realmente era capaz. E como eu falei, quanto mais a gente faz, mais a gente acha que não fez nada. Então, mais a gente busca por conhecimento, mais a gente quer crescer, mais a gente quer ser grande, né? Tenho alguns profissionais que eu sigo, que eu admiro, que eu falo que são inspirações para mim. Eu acho que a gente não pode querer ser alguém, né? Querer ser aquela pessoa. Porque cada pessoa, ela é única, né? Cada pessoa, ela tem a sua essência, tem o seu potencial, tem o seu jeito de ser, né? O seu jeito único, o seu jeito espontâneo, né? Então, não adianta você querer ser alguém, porque fica algo forçado. Então, eu acho que você tem que ser aquilo que você realmente é, com a sua essência ali, com o seu jeitinho. E foi uma grande oportunidade para mim, né? Então, cada vez mais fui buscando por conhecimento, né? Fui buscando por parcerias. Então essas pessoas que me inspiram, né? São pessoas aí que eu não vou citar nomes aqui, mas que eu admiro demais e que eu falo assim, nossa, um dia eu quero chegar lá e um dia eu quero ser tão grande como fulano. E o mais legal de tudo, o mais gratificante, que a gente se sente realizado, é quando você vê um aluno seu que tá ali desde o primeiro curso que você deu, fazendo todos os cursos que você tá ali ensinando, te acompanhando em redes sociais, te acompanhando em grupos de WhatsApp e falando, professor, olha aqui esse cabelo que eu fiz, aqui, olha, usei aquela técnica que você ensinou. Ai, professor, olha aqui meu jaleco, e tira foto e manda para você.
e fala as mesmas coisas que você fala de alguém. Ah, um dia eu quero ser que nem você, um dia eu quero chegar até onde você chegou. E eu sempre falo, nada é impossível desde que você tenha força de vontade, desde que você tenha foco, determinação, garra. E eu digo, gente, pense grande, sonhe grande, porque o céu é o limite. Não adianta você querer ser algo e você pensar pequeno. Então você tem que pensar grande, claro, com humildade, né? Com sabedoria, com o pé no chão, porque não adianta você querer ser grande passando ali por cima das pessoas. Eu acho que você tem que crescer, subir na escada, um degrau de cada vez, né? Um passo de cada vez, sem ter que atropelar ninguém, sem ter que passar por cima de ninguém. E hoje eu me sinto uma pessoa realizada, eu me sinto lisonjeada e, claro, cada vez mais exigindo de mim mesma, né? Querendo buscar cada vez mais por conhecimento e poder levar cada vez mais conhecimento para essas pessoas de maneira acessível, de maneira clara, objetiva, uma linguagem verbal simples, né? Porque quem me conhece, quem me acompanha, sabe a maneira como eu falo com as pessoas. A maior dificuldade quando eu comecei na área da beleza, e que eu comecei a estudar a parte de colorimetria e que eu via que parecia que era um bicho de 7 cabeças, né? Por quê? Porque era cálculo, era isso, era aquilo, era cor com cor, forma tal cor, e era uma linguagem muito técnica, né? Então eu falei assim, poxa, seria tão legal se a gente conseguisse transmitir todo esse conhecimento de uma maneira simples, de uma maneira clara, extrovertida, de uma maneira assim, divertida para as pessoas, em que faça comparações simples. Então foi a partir desse momento em que eu comecei a levar esse conhecimento de maneira bem clara para as pessoas, onde eles conseguiam compreender de maneira simples, né? Dando exemplos simples, e isso é muito gratificante no final das contas, né? Você ver que você consegue transmitir esse conhecimento, porque você pode ser inteligente como for, né? Mas se você não consegue transmitir esse conhecimento para as pessoas, de nada adianta. Então, a minha trajetória, aquela menina que saiu anos atrás, né? Lá da sua terra natal, da terra do tacacá, do carimbó, e veio para cá, para um lugar onde o clima é totalmente diferente, onde eu não conhecia ninguém, onde eu não tinha ninguém na minha família, onde eu consegui conquistar amigos, né? Público, alunos e pessoas que estão aqui comigo até hoje, e eu sou muito grata por isso. E essa é a minha história para vocês. Beijos e nunca desistam dos seus sonhos, porque, ó, o céu é o limite.